Já quero aproveitar, repercutir contigo, estava trazendo agora há pouco ali as declarações, né, as recentes declarações do diretor do Fed, o Christopher Waller, expressando falta de urgência para tentar iniciar ali corte nas taxas de juros, preferindo esperar, né, ele fala ali mais dados, na verdade, por próximos 2 meses, antes de tomar uma decisão. A gente viu também, acho que foi no comecinho desta semana, no domingo ali, uma declaração do Rafael Bostic, depois na segunda ele reforçou, adotando uma postura também aí igualmente cautelosa, né, em relação a este espaço para cortes de juros, ele só vê um. Eu queria entender um pouco da tua leitura, como que essas perspectivas têm influenciado essa percepção geral desses dirigentes do Fed? O cenário parece que não mudou tanto, né? O cenário econômico parece ali não ter sofrido nenhuma alteração, né, significativa. Qual seria essa motivação por trás dessa abordagem mais reservada dos dois dirigentes? O Bostic, ele já vem sendo duro há bastante tempo, ele é menos volátil. O Waller, tirando a fala dele de novembro, quando ele deu um cavalo de pau e convidou o mercado para precificar corte, o resto ele tem estado bem em linha com o mercado. Ele é muito volátil, eu não acho que ele foi leading para a fala dele de ontem, não. Já é mais que o esperado. O Waller, ele está a um payroll de mudar de discurso de novo. Essa é a real, entendeu? O Fed tem uma preocupação, os dados do começo de ano assustam, só que a gente tem uma série de rachaduras que assustam mais. Então, se você puxar na memória, eu até tenho discordado um pouco com o Van Dijk nessa história do Fed, porque eu acho que o Fed vai cortar muito mais com medo de fazer besteira na economia do que porque pode cortar pela inflação. A inflação realmente persiste, a gasolina está subindo, o que mostra que a inflação não vai cair tão cedo. A pesquisa de Michigan dá um alento agora, mostrando que o cidadão ainda não está preocupado com isso, porque eles revisam a inflação de 1 e 5 anos para baixo. Mas a gente teve um sinal que, para mim, é o que começa a preocupar cada vez mais da dependência do mercado de trabalho, quando o Vanguard e BlackRock, que são as duas maiores administradoras de fundos de previdência aqui, estão falando, o americano está sacando as contas previdenciárias para pagar a conta. Isso, para mim, é um sinal que a coisa está a um passo da economia parar. E é isso que eles não vão deixar fazer, não vão deixar acontecer, ainda mais em véspera de eleição. Eu continuo insistindo que o Fed corta em junho, corta 3, e se a economia não der sinais de melhoras fortes, PIB é retrovisor, nunca vamos esquecer disso, PIB é retrovisor. A gente vê aqui nos Estados Unidos muita coisa. A conta faz tempo que não fecha e o tal do compre agora, pague depois, os boletos estão chegando. Basta começar a desacelerar o mercado de trabalho que isso vai ficar pesado aqui. Então, assim, eu vejo mais o Fed reagindo à desaceleração, para se evitar uma desaceleração da economia, do que cortando porque a inflação permite ele cortar. Bom, vou trazer o Van Dijk, viu, Fábio? Gosto desses debates, por sinal, o Van Dijk aqui com a gente. Inclusive, o Van Dijk me mandou alguns gráficos, Van Dijk, já vou aproveitar e te perguntar sobre isso. A gente está vendo um aumento da base monetária, né? E o impacto disso é a inflação. Queria entender um pouco da sua leitura, até reforçando, acho que uma visão, o Fábio traz ali, provavelmente o Fed pode diminuir juros, mas não preocupado de fato ali, preocupado em demorar demais, né, Fábio? Acho que foi mais ou menos isso que você trouxe. Queria entender a tua leitura, Van Dijk. Olá, Fábio, bom dia, como é que você está? Prazer estar junto com você aqui. A minha leitura, ela não é diferente do Fábio, não. A verdade é o seguinte, se o Fed cortar o que ele sinalizou que vai cortar, que é 0,75, 3 de 25, mesmo assim os Estados Unidos continuam em taxas de juros super elevadas comparativamente com o que tem de histórico nos últimos 25, 30 anos. Então não vai fazer grande diferença, continua em território restritivo. Só que a minha aposta nos Estados Unidos é que nós vamos conviver com inflação muito acima da meta. Eu acredito que é uma inflação mais em torno de 3,5%, 4% do que em 2,5%, tá certo? É uma situação parecida com o Brasil. E isso, mesmo com 3 cortes de 0,25%, uma sinalização, inclusive, por causa das eleições e minimizar a volatilidade nesse período, né? Não arriscar nenhum tipo de cavalo de pau na economia, que não vai acontecer, mas obviamente o Banco Central é preocupado com isso.
né? Não aparentar que favorece um lado ou outro, mas cortar a taxa de juros favorece sim o governo incumbente, né? Não quer dizer que é democrata ou republicano, não. O incumbente tem essa vantagem, uma vez que quando as facilidades financeiras, né, as condições financeiras, elas ficam mais fáceis, né, menos complicadas para se obter crédito, obviamente que a economia cresce e mais gente é empregada. Então isso favorece o incumbente, mas não quer dizer que existe um conluio do Banco Central. Na minha visão, mesmo com 3 cortes, não muda muito, é um pingo dentro de um oceano, as condições continuam ainda responsáveis do ponto de vista de prudência de política monetária, mas a inflação ela não vai para a meta. A inflação certamente está sticky e pegajosa nesse 3,5%, ela está presa aí 3,7%, 3,5%, e a chance dela convergir para a meta agora com esses cortes e ainda mais com a aceleração da economia americana é muito baixa. Fábio, inclusive a gente viu mais dados fortes hoje, né? Ali, auxílio-desemprego vem abaixo do esperado, confirmando talvez esse mercado de trabalho ainda aquecido, né? Você citou ali do PIB, a leitura aí final do PIB quarto trimestre também acima do esperado. Só para completar aí um pouco, né, da sua opinião e da sua visão em relação a estes desafios que, se o Fed vai ter, né, que olhar aí de fato para esses indicadores, ou talvez ser um pouco mais tolerante a essa inflação ainda um pouco acima da meta para começar a iniciar esse corte? Eu concordo com o Van Dijk. Essa inflação na meta não vai ser uma coisa da noite para o dia. O que a gente vai ver é uma trajetória para a meta. A Goldman soltou um report essa semana que ela tinha o final do ano com núcleo a 2,4. Mas assim, é muito otimista, ainda mais com o petróleo do jeito que está. A gasolina aqui hoje já está acima de 3,50, e a Flórida costuma ser um lugar onde a gasolina demora, ela fica sempre abaixo da média americana. Então, se está 3,50 aqui, na Califórnia deve já estar uns 4 e alguma coisa, o que atrapalha muito a vida do americano. Os números, Paula, a gente tem visto o seguro-desemprego se mantendo aí na casa dos 200, 210 mil, e isso não está batendo no número de emprego, né, no unemployment rate, na taxa de desemprego. Ela continua abaixo de 4. O Fed tinha ela 4,1 ainda no primeiro semestre desse ano. A resiliência do mercado americano está muito interessante, mas a gente começa também a olhar que o apetite a risco do mercado em si já deu uma diminuída. O S&P nesses níveis, a gente está vendo muito mais rotação para setores cíclicos, a gente vê o equal weight ganhando espaço, ontem os REITs voltaram a andar depois de muito tempo, que é o mercado já fazendo trocas e olhando, bem, desse cenário aqui, provavelmente corta em junho, serão 3 cortes, então se são 3 cortes, vai ser corta um, para, o que pode se beneficiar? O que preocupa aqui nos Estados Unidos, e eu moro aqui, eu vejo isso nos lugares que a gente vai, é que o americano está cheio de boleto para pagar. Então, assim, não dá para desacelerar a economia, e o Fed, essa história da expansão da base monetária, o Fed já avisou que tanto o programa de retirada de liquidez, que é o quantitative tightening, ele vai mexer nos próximos meses, ele anunciou na reunião de março que vai revisar isso, vai diminuir, ou seja, vai deixar mais dinheiro circulando, e por outros mecanismos, a gente sabe que o Fed late de um lado, mas ele está sendo muito complacente do outro, com o reverse repo, mais uma série de operações que ele faz, que ele deixa o mercado líquido. Esse é o grande erro do Fed. Ele errou, na minha opinião, lá atrás, quando ele diminuiu a velocidade das altas muito rápido. Diferentemente do Banco Central do Brasil, que está acostumado e lida bem com isso, sobe até onde tem que subir e depois tira o band-aid rápido. Não, o Fed foi querer ser moderado e, na minha opinião, errou quando chegou em 75 e diminuiu muito rápido para 25. Ele tinha que ter mantido as condições apertadas ali atrás, quando tinha espaço. Agora ele está no cobertor curto. Qualquer lado que ele vai, ou ele vai ficar com frio no peito ou frio no pé, não tem muito jeito. E ele tem uma eleição para lidar. E como o Van Dijk falou, ele pode ajudar ou prejudicar o governo atual. Dificilmente ele consegue fazer alguma coisa para o candidato da oposição.
Ó, eu queria voltar aqui com vocês dois, inclusive, né? A gente está vendo aí, temos debatido tanto inflação em todas as economias, aqui no Brasil também, enfim, Estados Unidos, globalmente falando, né? Grande desafio controlar essa inflação. Van Dijk, eu vi um gráfico, inclusive, Fábio, que eu queria trazer, não o gráfico que eu não separei aqui, mas só para citar, o Van Dijk tinha me mandado, é um gráfico, né, Van Dijk, sobre a inflação, na verdade, a volatilidade nos preços das commodities agrícolas globalmente. Com esse desafio de inflação, a minha pergunta é, né, entender um pouco ali da visão de vocês, o quanto essa volatilidade do preço dessas commodities agrícolas, que são fundamentais para alimentação, até mesmo para a ração animal, o quanto essas flutuações elas podem trazer esse desafio, afetar essa inflação global, especialmente aí em países que têm forte dependência dessas commodities para a segurança alimentar, enfim. Eu vou começar com o Van Dijk, que foi ele que me enviou, inclusive, este gráfico, depois a gente segue aqui com o Fábio. Fala, Van Dijk. Paula, o preço de commodity agrícola, ela normalmente é um lead indicator. Ele é um indicador que vem à frente e tem uma relação direta de causalidade em preços. E preços têm uma função de impactar a inflação. Então, normalmente, esse lag entre os preços de commodities subirem e impactar diretamente a inflação leva um trimestre. 3 meses, em média, é essa relação, a proporção. Como os preços de commodity agrícola estão subindo, vão impactar tanto aquilo que a gente compra no supermercado ou come no restaurante, como também, né, a derivada disso, que é a ração animal. Então, a perspectiva é que vai haver pressão, e já está havendo essa pressão nos preços aqui no Brasil. Um dos itens importantes para o IPCA tem sido a alimentação. Então, não é sazonal, como muita gente gostaria de acreditar. Eu quero ouvir a opinião do Fábio também. Fábio. Sim, eu concordo com o Van Dijk. E a gente tem um problema sério, né? Quando a gente pensa em inflação e preço de commodities, porque elas estão nas mínimas históricas. Eu estava conversando com um cara, um fazendeiro daqui, que planta milho e planta soja, e ele falou, a nossa expectativa é que daqui não dá para piorar, é daqui para cima, e isso é muito ruim, né? É muito ruim. Todas as commodities, e elas pressionam muito, como o Van Dijk falou, elas são leading indicators, então começa a subir, a gente sabe que vai pegar no resto, e elas estão nas mínimas. Você pega, tanto, Paula, que o que está sendo mais falado nessa última semana sobre commodities? A explosão do cacau. O cacau, do nada, até chamam o cacau de criptomoeda. E o cacau explodiu por causa da seca nos 2 maiores países que plantam cacau. O cacau explodiu de preço. É sazonal, mas olha o estrago que ele faz numa cadeia. Isso que o cacau não é nada, comparado com milho e soja e outras commodities, o petróleo, propriamente dito, o próprio minério de ferro. Então, a gente está numa situação, é aquilo que eu volto a falar, tanto o Banco Central como os outros bancos centrais globais estão na situação de cobertor curto. Tem isso, tem a China, por exemplo. Se a China der sinais consistentes durante 3 meses que a atividade lá voltou, a gente vai voltar a ter problema de inflação no mundo, porque o mundo está se beneficiando, que a China está hibernando e ela exporta a deflação. Tempos interessantes, eu diria, que nós estamos vivendo, e que vai ser muito importante sair de tudo isso da maneira correta, porque rolar esse problema com a barriga pode custar muito caro, muito cedo. Só para fechar aí o assunto em relação aos dados econômicos, até mesmo nos Estados Unidos, amanhã a gente tem PCI, né? Feriado, por sinal, mercados não estarão aí operando. Eu queria entender um pouco também da tua expectativa em relação a este indicador. O núcleo do PCI que sai amanhã e que é à medida que o Fed olha para a política monetária, ele vai vir pressionado, e já é esperado que venha pressionado, por causa do CPI e do PPI que vimos em janeiro e fevereiro. Porém, muitos analistas estão batendo na tecla que janeiro e fevereiro é uma sazonalidade, e a gente vê esse padrão desde 2021, 22 e 23, pós-Covid. Janeiro e fevereiro foram os meses de inflação mais alta, base de inflação mais alta dos últimos anos, e que isso é sazonal, e março deve dar uma melhorada, depois vem uma sazonalidade de meio de ano, da época do verão, onde serviços pega, mas as expectativas é que a inflação, esse PCI, não faz preço para mudar o discurso do Fed. Não vai ser alguma coisa. Por quê? Porque já é esperado.
Agora, se ele vier abaixo, se ele vier mais soft, aí eu acho que o mercado vai se animar, e esse que é o perigo também. Porque o mercado está louco para se animar. Hoje já é consenso entre a maioria que não vai ter pouso, que a aeronave vai continuar voando em céu de brigadeiro. A gente veio de recessão ano passado para um pouso suave durante o final de novembro para cá, e agora é consenso que não tem pouso. A gente sabe que sempre que todo mundo fica muito animado, é hora de ficar muito mais vigilante, porque a chance dessa empolgação ser emocional é muito grande. Maravilha. Fábio Fares, muito bom dia para você. Prazer conversar contigo. Sempre muito bom, né, poder bater esse papo. Eu queria trazer não só para o cenário internacional, mas tentando puxar um pouco para esse cenário doméstico aqui a nossa conversa. É claro que tem relação, mas eu queria entender um pouco, né, que a gente está falando muito, discutindo muito aqui a questão de se tem interferência do governo em empresas, se não tem, a visão, inclusive em relação a essas últimas movimentações, principalmente em Petrobras, em Vale, outras companhias também, como a própria Eletrobras, que está tendo algum tipo de possibilidade, né, de fazer algum decreto ali por conta de queda de preço da conta de luz, dos valores da conta de luz. Enfim, a minha pergunta para você, Fábio, é sobre a percepção, né, do investidor estrangeiro em relação a esses eventos que têm acontecido no Brasil. Porque a gente tem visto saída atrás de saída do investidor estrangeiro, retiradas de recursos, o que acaba trazendo ali uma certa cautela, um certo peso para o nosso mercado. A pergunta que eu tenho para você é a seguinte: claro que todo esse cenário, né, de expectativa de juros nos Estados Unidos, de busca, né, de alguns países emergentes que tenham condições melhores, isso está na conta. Mas esses movimentos recentes do Brasil, interferência, possibilidade de mais ingerência e tal, isso está, de fato, né, colocando mais cautela no investidor estrangeiro para, de repente, uma volta de recursos para cá, de uma volta de investimentos para cá. O gringo está pé atrás com o Brasil? Olha, Felipe, eu vou repetir, né? Eu vou apenas citar, não é o Fábio falando. A Goldman Sachs soltou um relatório esse final de semana falando: se livre das estatais e invista em empresas privadas no Brasil. Para mim, isso resume tudo o que a gente pode pensar sobre esse movimento. É muito simples. A gente já conversou aqui algumas vezes, eu falei com o Maurílio na terça-feira, lá no final do dia, no programa dele, sobre o mesmo assunto, e eu acho que nesse eu e o Vandir estamos na mesma página, assim, a léguas de distância. Duas coisas que eu sempre pergunto. Primeiro, você vai investir numa empresa onde o principal objetivo dela não seja crescer, ser eficiente e lucrar? Não, você não vai. E segundo, por que, sabendo que nas estatais o maior beneficiado para a empresa crescer, ser eficiente e lucrar é o governo, que ganha tanto em arrecadação de impostos, que ganha na distribuição de lucros, que ganha na eficiência da empresa, que daí você pode fazer um IPO, um deal para vender um pedaço, alguma coisa, por que o governo é o que mais quer sabotar a empresa? O que eu não consigo entender do brasileiro, a cegueira ou ignorância ou complacência do brasileiro é o seguinte: se o governo, se eu não estou enganado, e vocês, se tiverem o número, me corrijam, porque os delegados da internet vão me encher o saco se eu falar errado. Mas, se eu não me engano, o governo tem 43% ou 44% de participação na Petrobras. Se a Petrobras lucrar 100 bilhões e distribuir 100 bilhões de dividendos, o governo vai colocar quase que metade disso no bolso. Um governo que tem subido imposto para arrecadar mais, para poder fechar a conta de tudo que gasta. E ele mesmo não quer fazer isso. Desculpa, para mim tem muito mais coisas, interesses pessoais para fazer coisa errada lá dentro do que interesses mesmo para o povo, para o investimento e tudo mais. Porque a gente já viu, a história não se repete, mas ela rima. E a história passada mostrou o estupro que o governo fez na Petrobras, esse que vocês colocaram no poder de novo. Eu não duvido nada que venha mais uma vez
e aí não dá para falar, eu não sabia, estou surpreso, eu esperava. Mas, se o maior beneficiado em fazer a empresa ser eficiente, empregar gente, ganhar dinheiro, lucrar, está sabotando a empresa, desculpa, volta para aquela história. Não adianta você vender o sofá. Se quiser dar em casa, vai dar em outro lugar de qualquer jeito. O Fábio Fares, uma pergunta aqui, até uma dúvida. O relatório do Goldman Sachs, ele não cita especificamente e abertamente, diz que em relação aos pares, né? Mas o contexto é esse mesmo, né? O que você falou, o gringo tá com medo do governo brasileiro colocar um pouco mais a mão nas estatais. Porque a gente até pega alguns highlights aqui e tudo mais, tal, não tem especificamente essa fala contra o governo, né? Mas, no fim das contas, é isso. Não, a Goldman nem pode falar nada contra o governo, mas para bom entendedor, meia palavra basta, Felipe. Não precisa ser... Entenda uma coisa, o investidor profissional, principalmente o gringo, ele só tem amor pelo dinheiro dele, pela eficiência do dinheiro dele. Essa história de compaixão, de tadinho, isso é coisa de brasileiro que tem complexo de vira-lata e gosta de histórias de superação. Meritocracia. Se é bom, faça acontecer, você vai ser reconhecido. É que a diferença é que, infelizmente, em países como o Brasil, nem todos têm condições mínimas de conseguir ter o básico para conseguir ter uma chance na vida. E é por isso que a gente tem que fazer a nossa parte de ajudar as instituições, ajudar as pessoas a terem acesso à educação, saúde, a comida, para eles terem condições de terem uma educação, ter discernimento e poder fazer alguma coisa. Aqui nos Estados Unidos, as pessoas têm acesso a tudo isso, desde o berço. Então, fica menos difícil para eles conseguirem algo. Agora, o investidor, ele está olhando para uma única coisa, que é onde eu vou ter o meu dinheiro com risco-retorno ajustado para aquilo que eu quero e com segurança jurídica. Ponto. No Brasil, infelizmente, a gente sabe que isso é um pouco mais difícil. Um país que é extremamente forte no seu mercado financeiro, regulado no seu mercado financeiro, mas que hoje as instituições não passam essa segurança, entendeu? Agora, cada um faz o que quer e se engana do jeito que quer. Eu fiz a minha parte, tento fazer a minha parte todos os dias, como pai, como marido e como profissional, tentando educar as pessoas. Cada um segue o seu caminho e não tem problema nenhum. Agora, a gente já viu esse filme, a gente só está vendo a parte 2. E sempre é impressionante. Você lembra de alguma sequência de trilogia ou sequência de filme que o 2 foi melhor do que o 1? Não. Então, assim, as chances desse daqui acabar pior são enormes. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigado pelas opiniões, sempre muito bem pontuadas.